que acha que é coincidência essas coisas acontecendo. Como se essa palavra existisse, né? Não existe coincidência, gente. Nada é coincidência. É a mesma frase do filme, né? Às vezes a menor das criaturas pode mudar todo o rumo aí da história, né? Alguns talvez estão um pouco atrasados, ainda tá naquela fase ali da birra, de não aceitar o chamado, tá dando um pouquinho de trabalho dos mentores, mas todos nós estamos passando por essa questão nesse momento. A maioria das vezes é isso, né? A gente busca no outro a referência daquilo que na verdade é aquilo que a gente é. Muitas vezes nós também, igual você que tem o Frodo, nós também vamos passar por muitas coisas por um bem maior nosso, da nossa família ou do meio onde a gente vive. Oi, gente! Vamos lá para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo sobre reflexão relacionada a filme. Já tem uma playlist aqui no canal com essa temática. Já falei sobre alguns, assim, vai ser filme, pode ser novela, pode ser série, enfim. Mas a gente faz reflexões onde a gente traz isso aqui para nossa realidade, né? Situações que aconteceu na novela, no filme, enfim. E que tem a ver com o nosso momento, sabe? Com coisas que a gente está passando nesse momento. Eu vou deixar essa playlist no final, tá? Aqui do vídeo. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Senhor dos Anéis. Antes, rapidinho, eu só vou me apresentar para vocês. Meu nome é Aline. Esse canal aqui ele é todo voltado para espiritualidade, com mensagens espirituais, mensagens para melhoramento, enfim, mensagens que eles passam, questões relacionadas à cura, processo de cura, mas tudo assim para expansão, para nossa própria evolução, para nosso melhoramento, tá bom? Eu comecei a abrir mediunidade comecei a passar pelo despertar espiritual final de 2020, começo de 2021, aí foi surgindo, acontecendo um monte de parada doida. Tem também a playlist aqui falando só sobre esse processo do despertar espiritual. Aí foi acontecendo muita coisa, abri mediunidade, então comecei a ter clarividência e clareaudiência. Na época a espiritualidade começou a conversar com tudo comigo, comecei a ouvir literalmente eles. E eles me pediram que fosse aberto o canal, porque isso em 2022, né? Porque chegaria um momento onde as pessoas iam precisar das informações que seriam passadas aqui nesse canal, por conta de todos os processos que a gente ia começar a viver dali para frente. E aqui estamos hoje, e hoje eu vejo se confirmar cada uma das palavras que eles me disseram lá atrás, né? Até o canal demorou um pouquinho para ser aberto, era para ele ter sido aberto em 2022 mesmo, só que eu enrolei, só comecei a falar de espiritualidade aqui em 2023, mas agora já está fazendo um ano, né, que o assunto é espiritualidade, então tem muito conteúdo. Os primeiros vídeos falando sobre espiritualidade são os vídeos do Despertar Espiritual, tá, gente? Então podem fazer um tour aí. E tem muita informação, tem muita coisa importante lá sobre comunicação do universo, sobre Deus, sobre cura, sobre tudo para nosso próprio melhoramento, tá bom? E já vamos embora logo falar sobre o filme. Sobre o filme Senhor dos Anéis. Esse filme, ele tem uma mensagem assim muito importante, demorou 20 anos para que eu pudesse entender direito as mensagens desse filme. E até trazer assim para o nosso momento, né? Eu assisti ele desde o início mesmo, lá quando foi lançado, né? Eu posso dizer assim, se alguém perguntar qual que é o filme da sua vida, sem dúvida nenhuma eu vou dizer O Senhor dos Anéis. Esse é o filme da minha vida. Eu sempre fui apaixonada. Eu só tô falando um pouquinho sobre mim, que agora vocês vão entender no real aqui a história. Eu sempre fui apaixonada pelo personagem do Frodo, né, que é o ser que é o responsável para levar esse anel até Mordor para ser destruído ali na Larva, que é o único local que tem como se destruir esse anel. Esse anel ele tem dentro dele fragmentos do Sauron. Sauron é o vilão da história ali, é o que causa todo o problema ali na Terra-média, é o que causa as guerras, a destruição e tudo mais. E logo logo vocês vão entender como que ele parece com a nossa realidade de hoje em dia. E assim, eu era tão apaixonada no filme, gente, tão apaixonada, que na época eu trabalhava, na empresa onde eu trabalhava, época de Natal, sabe? Eles deixaram várias árvores de Natal, assim, espalhada nos prédios dentro dessa empresa, era uma empresa bem grande, onde a gente podia colocar os nossos pedidos. Então cada um ia ter uma bolinha e escrever seu pedido ali e colocar na árvore.
Eu, na época, pra vocês terem uma ideia, eu pedi, tanto que eu amava o filme, né? Eu pedi que eu queria o Frodo na minha vida. Olha só, a inocência. Coisa praticamente criança, mas eu não era criança mais não, né? Já tinha mais de 18, já tava trabalhando, né? E eu pedi, eu co-criei isso pra minha vida. Eu quero o Frodo na minha vida. E a parte engraçada, ai, ai, é que meu ex-marido é muito parecido com o personagem, sabe? Foi uma, assim, falo assim, parecido fisicamente, né? O rosto, assim. Ele já até fez cosplay do Frodo, enfim. Pra vocês terem uma ideia, né? Poder de cocriação é isso aí. Você cocria mesmo na época que você nem sabe que você tá cocriando. O que é isso, né? Ok, né? Passou os anos, já é ex-marido, não tô mais com ele, enfim. E aí, do nada, agora o universo começou a mandar esse filme. É aquilo sobre comunicação do universo, que é assim que eles trabalham, tá? Eles vão mandando as coisas pra você ver, pra você notar alguma coisa relacionada àquilo. É assim que tá ocorrendo as comunicações agora. Até tem um outro filme, assim, ou tem um outro vídeo, assim, muito importante aqui no canal, que eu peço que vocês assistam. O nome desse vídeo é Ouçam o Chamado, tá? Eu vou deixar ali no final. Nesse vídeo eu falo sobre a mudança que a gente precisa fazer até o mês de outubro e como o universo está tentando nos ajudar para a gente entender como que deve ser feita essa mudança, mas essa comunicação é deles, sabe? Então eles estão pedindo de forma desesperada que a gente preste atenção nesse tipo de comunicação. Quem não assistiu ainda esse vídeo, vou deixar no final também para vocês assistirem. E ficar voltando coisas sobre o Senhor dos Anéis, mesmo depois de tantos anos, que no ano passado fez 20 anos, né, que o filme, né, foi lançado. Foi lançado aqui no Brasil, se eu não me engano, acho que fora do Brasil já tinha sido antes. Então, começou a aparecer um monte de coisas relacionadas a Senhor dos Anéis. Antes eu nem tinha dado muita atenção, né? Demorou um pouquinho para me entender a comunicação do universo. Mas aí outro dia eu estava assistindo não sei se é um podcast, seria mais ou menos um vídeo, um podcast falando sobre a jornada do herói. E a moça que fala sobre isso, ela usa exatamente o filme do Senhor dos Anéis. Então, assim, além do universo tentar mostrar as coisas, mostrando o vídeo na minha frente, eu não entendi, né, o chamado ali, né, eu não entendi a mensagem. Aí eles pegam e me mandam o vídeo mesmo mostrando a mulher falando sobre a jornada do herói, utilizando, né, o Frodo ali do Senhor dos Anéis. Aí que eu fui entender a mensagem. E ainda tem gente que acha que é coincidência essas coisas acontecendo. Como se essa palavra existisse, né? Não existe coincidência, gente. Nada é coincidência. Tudo tem um porquê. Até a fruta caindo de uma árvore na sua frente tem um motivo atrás daquela queda. Então, aí rapidinho, o que ela explicou, né, sobre essa jornada do herói. Eu vou deixar também, tá, esse vídeo, esse podcast aqui, é do Spotify, tá, gente? Não precisa baixar o aplicativo para ver, mas eu vou deixar na descrição. E é assim, primeiro a pessoa, ela recebe o chamado, né? E ela tá lá vivendo a vida dela, de boa, enfim. Aí, de repente, acontece alguma coisa e ela recebe esse chamado. Isso pode ser várias coisas. Nesse primeiro momento, ele vai negar, a pessoa nega o chamado, ela não vai querer. E aí vem um mentor para auxiliar essa pessoa a entender esse chamado e aceitar ele. E ali começa, né, se passa, né, a pessoa começa a viver esse chamado, começa a viver aquilo tudo na vida dela. Vai passar por muitas coisas, vai conhecer também pessoas, lugares, vai viver muita coisa nesse processo todo. E aí ela cumpre a sua missão e chega a hora de voltar para casa. E isso, assim, é com tudo, sabe? Com quadrinhos, não é só com o Senhor dos Anéis, é quadrinhos. Sempre tem um herói em alguma situação e todos nós somos heróis, né, gente? Então é mais ou menos assim o trajeto. Aí vamos trazer isso pro filme, né, do Senhor dos Anéis. O Frodo, ele recebe esse chamado quando o tio dele resolve passar para ele o anel. Só que até então ele não entende direito o que é essa parada de anel. E antes disso, o Frodo era feliz, assim, ele vivia lá no condado, ele era inocente,
tudo que ele conhecia os amigos dele, tudo que ele fazia ali era pegar no pé do Sam, porque ele tava gostando da, acho que era Florzinha o nome dela, de uma outra hobbit que tinha na história. Então, assim, tudo era festa, tudo era alegria. O máximo que ele precisava ali era pensar no próximo livro que ele ia ler, coisas do tipo, sabe? Ele era muito tranquilo a vida dele e vivia em paz no condado. Aí, quando ele recebe esse anel, o chamado, né? Quando ele entende que quer aquilo, ele não quer, ele nega, ele não quer saber daquilo, ele quer entregar para o Gandalf, mas o Gandalf não pode pegar aquilo, porque o anel, ele pode bagunçar muito a mente das pessoas. Ele pega na ambição das pessoas, naquilo que a pessoa tem de ambição, naquilo que ela, sabe, e eles transformam, o anel transforma a cabeça dessa pessoa. Então, às vezes, mesmo que seja uma ambição boa para fazer o bem, ele modifica de uma forma que vira algo negativo. O Frodo, ele era assim, ele era tranquilo, ele não tinha nenhuma ambição, sabe? Ele só queria ficar ali no condado dele em paz, sabe? Mas aí, nesse momento, chega o Gandalf e acaba convencendo ele, que aí ele aceita esse chamado, né? De levar esse anel para poder ver o que vai ser feito dele, né? E aí começa a jornada dele. Eles vão, né, tem a Sociedade do Anel, junta com ele o Sam, mais os outros dois hobbits, né, que é o Pimpim e o Merry. Se cria ali a sociedade, então entra mais pessoas na história. Ele passa por situações complicadas, ele passa por sofrimentos, ele é atingido com uma lâmina envenenada que causa ali um ferimento dele que nunca vai se curar. Ele vai acontecendo um monte de coisa na vida dele, mas ele chega, né, até o final para poder cumprir a sua jornada. Ele passa, assim, ele tem sofrimentos físicos e psicológicos, né, nesse trajeto todo. E no final, assim, no final ali o Gollum toma o anel da mão dele e no final quem cai no fogo com o anel é o Gollum, né, no meio da bagunça, e ele ainda perde um dedo nessa loucura toda. E aí chega o momento dele voltar para casa. E assim, por que foi exatamente o Frodo escolhido, né? Porque ele não tinha apego, ele não tinha ganância. E ele tinha uma força que não se dava ali para explicar. Porque é aquilo, né? Às vezes, é até uma frase do filme, né? Às vezes a menor das criaturas pode mudar todo o rumo aí da história, né? Então, ele com certeza é a pessoa mais bem escolhida para poder fazer aquilo. Então, ele consegue cumprir a missão dele, conhece pessoas, conhece outros seres, elfos, orcs, anões, enfim, conhece outras nações, outros reinos, ele passa por muita coisa, né? E aí, até um pouco saindo dessa questão da jornada do herói, se a gente for prestar atenção em outro personagem muito importante da série, né, que é o Sméagol, ou o Gollum, que até no começo da trajetória ali, o Frodo fala, né, que o tio dele podia ter matado o Gollum quando teve oportunidade e tal. Mas aí o Gandalf fala que não se deve julgar assim, porque a gente não sabe, né? Às vezes o mal também trabalha pelo bem e provavelmente até o final da história o Gollum ia ter uma importância muito grande nisso tudo. E realmente teve, né? Porque quando ele morde o dedo do Frodo para arrancar o anel, é a deixa ali que o Frodo vai para cima dele, provavelmente por causa do anel, né? Porque foi sucumbido. Porque assim, gente, quanto mais se chega perto de Mordor, né, ali do local onde o anel foi forjado e só lá ele pode ser destruído, mais forte é o poder do anel. Então, mais ele pesa no pescoço do Frodo e mais ele envenena, né? E mais ele tem força ali para envenenar o Frodo também. Então, qualquer ser, se pro Frodo foi difícil não sucumbir até aquele momento, imagina para pessoas normais, cheias de ambição, ou cheias de ego ou outros sentimentos, imagina. Então, de toda forma, até o próprio escritor da história fala, né, de todo jeito, já era fadado ocorrer do jeito que ocorreu, porque ninguém ia suportar. Só que o universo entra no meio, e nessa hora que o Gollum entra e cai na chama ali, no fogo, na larva com o anel. E ali o anel é destruído. Agora voltando ao Frodo, né? Depois que termina tudo isso, ele cumpre a missão dele, aí ele volta, né? Ele faz o trajeto de volta para o condado, já está recuperado, enfim, na casa dele, só que ele já não se sente mais parte dali, sabe?
Ele não se sente mais parte porque ele já passou por muita coisa, por muito sofrimento. A mente dele também foi expandida porque ele teve acesso a outras pessoas, ele conversou, ele interagiu com outros seres. Então tudo isso conta. Então, assim, dentro do arquétipo mesmo do herói, todo herói, quando chega no final, ele volta transformado para casa, já não é mais o mesmo ser, já teve expansão de mente, de sentimento, de tudo mais, e também tem suas feridas, né, que vem junto. Aí ali ele fala, né, pro Sam que o condado foi salvo, mas não para ele. E é o momento de dizer adeus, ele vai morar com os elfos. Por quê? Porque ele já não consegue mais ficar ali, já não é parte dele mais, ele já não tem mais, a mente dele já mudou tanto que ali já não é parte dele. E fora as feridas que ele tem interna, né? Então ele vai para a terra dos elfos para poder tentar passar por curas, melhorar um pouco mais, porque eles têm esse poder de cura, né? Para terminar de viver a vida dele lá, né? E assim eu entendi, sabe, gente? Todos nós, ou nós já vivemos esse chamado, ou estamos vivendo o chamado, ou vamos viver ainda. Mas todos nós passamos em algum momento da nossa vida por esse chamado. E assim, é até isso que a gente está passando agora, né? Em relação ao despertar espiritual, em relação à transição do planeta. E assim, muitos de nós está começando ainda a receber esse chamado agora. Outros já estão começando a caminhar, outros já estão passando pelas lutas. Mas isso é geral, todos nós estamos passando por tudo isso. Alguns talvez estão um pouco atrasados, porque ainda está naquela fase ali da birra, de não aceitar o chamado, está dando um pouquinho de trabalho para os mentores, mas todos nós estamos passando por essa questão nesse momento. Então todos nós estamos nessa movimentação, todos nós precisamos começar os nossos trabalhos internos, para sair de situações, começar a caminhar para essa nova fase do planeta. Então, assim, quem quiser chamar, pode até chamar mesmo de um despertar espiritual, que está sendo, assim, geral, todo mundo está passando por esses despertares, ou para um autoconhecimento, ou para a abertura da mente, enfim, mas assim, o chamado é geral, todos nós estamos passando por esse chamado, e todos nós temos esse arquétipo do herói dentro da gente. E hoje eu entendo, gente, por que é que eu gostava tanto desse filme, por que eu era apaixonada pelo Frodo. Na verdade é porque ele era o meu espelho, sabe? Essa inocência que se tinha antes de tudo começar, de toda a guerra, de toda a luta. Antes de 2020 eu era uma outra pessoa. Depois de tanta coisa que aconteceu, hoje eu sou outra totalmente diferente. Não tem mais como a Aline de hoje ser igual à Aline de antes. Então, assim, a inocência sobre o mundo foi perdida, veio a necessidade de transformação, assim como aconteceu, né, com o Frodo. E depois da gente passar por tanta coisa, é impossível a gente voltar para o início, sabe? Voltar a ser como era antes, voltar para casa e achar que vai ser como antes. E depois de passar por tantas dores, por tantas situações, a nossa mente já se expandiu também. Então, depois de tudo isso, a antiga casa já é pequena demais. Você já não se reconhece mais ali. Nada mais é pra gente, né? Aí a gente começa a buscar algo além. Então, assim, no fundo, no final de tudo, eu buscava em outra pessoa, num ex, né, namorado, ou sei lá o que, numa outra imagem, aquilo que eu via como espelho meu. E muitas vezes acontece isso na vida da gente. Assim como aconteceu com o Frodo. Como que a gente pode voltar pro início depois de ter passado por tanta coisa, né? Como que a gente volta para casa depois de viver tanta coisa? Nem querendo a gente consegue mais voltar a ser como era antes. Não dá mais, não cabe. Então é isso. Hoje eu entendo que, na verdade, era meu espelho que eu só ia entender no futuro, né? Só 20 anos depois. Porque depois de passar por tanta coisa, é praticamente impossível você voltar para casa, né? E acaba que eu ficava naquela, né? Achando que, sei lá, buscava em outras pessoas, enfim, o que na verdade era eu. E na maioria das vezes é isso, né? A gente busca no outro a referência daquilo que na verdade é aquilo que a gente é. A gente só não sabe ainda, só não descobriu ainda isso, né? E hoje eu consigo entender muito bem quando ele fala pro Sam que não dá mais para ficar no condado, que ali já não cabe mais, assim, já não é mais para ele, né? Que o condado não foi salvo para ele. Hoje eu consigo entender, depois de tudo passado.
Até tem uma frase muito legal, eu vi num vídeo, se eu achar esse vídeo eu vou colocar na descrição, tá, gente? Que eu acho que tem tudo a ver, né? Eu não lembro se é trecho do livro de Tolkien ou se é uma descrição que o cara mesmo faz ali no vídeo dele, mas a frase é assim, é um textinho na verdade, né? A Guerra do Anel não podia ser vencida pela força dos poderosos e nem com a sabedoria dos sábios, dos mais sábios, né? Ela foi uma demanda decidida pelo sacrifício de quem abriu mão das próprias ambições em nome de um propósito maior. Em nome de um propósito maior que si mesmo, a si mesmo, né? Enfim, deixo de reflexão para vocês sobre esse personagem que é muito querido para mim e muitas vezes nós também vamos ser que nem Frodo, nós também vamos passar por muitas coisas por um bem maior, nosso, da nossa família ou do meio onde a gente vive. É isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, gente, conversa aí comigo, assim, o que vocês acharam, se faltou falar alguma coisa, se teve mais alguma coisa especial que vocês acham que poderia ser dito, porque o foco do vídeo foi mesmo o Frodo, né, assim, o personagem que leva o anel, enfim, que aceita essa missão. Não falei dos outros personagens, mas tem muita gente importante, sim, nesse filme, tá? Ele é todo um universo que parece muito com o nosso universo, né? Cheio de coisas ali que estão bem em pauta hoje em dia. Então, qualquer comentário, tá? Se vocês quiserem falar de outros filmes também que tem mensagens muito legais, assim, pro nosso momento, que talvez vocês queiram, né, que a gente veja, que a gente faça, né, algum comentário relacionado a isso, se caso a espiritualidade também assim quiser, né, porque tudo aqui é eles que passam as informações, então vocês podem descrever aí nos comentários, tá bom? Caso vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo do canal. Tchau, gente!